Olá, você está no XP, comigo, Cláudia Fumi, para uma questão de linguagens. Nós vamos começar aqui pelo comando, que diz o seguinte: o discurso de Ulisses Guimarães apresenta características de duas funções da linguagem. Quando você lê aqui esse termo funções da linguagem, automaticamente vai para a sua memória a necessidade de retomar essas funções. O que acontece com as funções da linguagem? Nós vamos pensar que existem duas pessoas, né? Dois indivíduos que precisam se comunicar. O que acontece para que eles se comuniquem? Bom, nós precisamos daquele que vai emitir a informação, tá? Aquele que vai ouvir, nós vamos pensar dessa forma. Nós temos que colocar aqui mais 4 elementos, porque não basta só quem fale e quem ouça. Nós precisamos também saber em que situação a gente está aí, né? O que está acontecendo para que eles se comuniquem. Nós temos aí o próprio texto, né? A construção do texto. Nós temos aí o canal que vai ser utilizado, né, através de que eles vão se comunicar, e nós temos também o código, ou seja, como é que eles vão se comunicar. Então, são 6 elementos aqui da comunicação, e para cada elemento desses, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um suporte de uma função da linguagem. Por exemplo, quando o texto foca no emissor, a gente vai ter aí uma função que está só associada ao indivíduo que fala, tá? Nós vamos ter aí a função que a gente vai chamar de função emotiva ou expressiva. Quando a gente foca no ouvinte, naquele que está recebendo, nós temos a função conativa ou apelativa. É bom você já falar as duas juntas, porque a memória puxa as duas. Se vier a palavra conativa, você não vai dizer assim, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, função emotiva ou expressiva, função conativa ou apelativa. Quando a gente fala sobre a situação, a gente tem aí a função referencial, é aquela que vai se associar ao contexto, tá? Quando a gente observa que o capricho aí, o foco é no texto, a gente vai ter a função poética. É ela que vai observar aí a necessidade de fazer alguns arranjos, algumas escolhas na construção do texto. Quando a gente fala sobre o canal, a gente tem aí uma função que é a função fática. Como assim função fática? É aquela em que a gente só testa o canal. Você passa por um amigo e faz, e aí, beleza? Você não quis informar nada, você não quis caprichar no texto. O importante era só testar o canal, ver se tá tudo certo aí no canal entre vocês dois. E o código, o que acontece com o código? Nós temos aí a função metalinguística. É quando a gente vai explicar aquilo que seria o próprio texto que está sendo produzido, tá? Então, a gente tem, eu gosto de fazer exemplos, porque a gente vai conseguir, de maneira mais rápida, entender. Por exemplo, quando eu falo em função emotiva, eu penso numa rede social, em que a pessoa só posta aquilo que que interessa a ela, quem é ela, o que ela está fazendo, o que ela está comendo, com quem ela está, onde ela está. Lembra do Instagram aqui. Quando a gente fala no texto apelativo, a gente lembra dos textos de propaganda como o do Tio Sam, que faz assim, I want you, eu quero você. Está focado no ouvinte, tá? Quando a gente fala na função referencial, lembra de um jornal, de um telejornal, o Jornal Nacional, por exemplo, em que a gente está falando sobre o contexto. E aí você vai se lembrar de que algumas cidades no país, por exemplo, só aparecem quando morre alguém famoso, quando há uma inundação, quando há um acidente, e aí a gente tem uma situação ali que vai ser o foco. Quando a gente fala em função poética, é aquele momento que a gente diz assim, eu preciso mandar uma mensagem, o que eu digo? E aí a gente vai procurar palavras, vai caprichar na forma de dizer nossa função poética. A função fática, eu gosto de guardar o e aí, beleza? Porque você se lembra de que você só testou o canal. E a função metalinguística, pense que você vai ter um jornal falando sobre como se faz jornalismo, uma fotografia mostrando como se fotografa, um poema explicando como se fazem poemas, função metalinguística. Então, esse é o assunto a que nós nos remetemos quando estamos lendo esse comando aqui.
O discurso apresenta características de duas funções da linguagem. Nós temos 6 aqui e, graças a Deus, tem 2 pontos e eles já vão me dizer aqui quais são as duas. Você está vendo essa palavrinha hora? Ela é um parzinho com o outro hora e as duas já me indicam quais são as funções da linguagem, tá? Olha aqui o sinalzinho, ó, 2 pontos, hora, hora. Então fica fácil agora eu localizar uma e depois localizar a outra. A primeira revela a subjetividade de quem vive um momento histórico. Olha aqui a palavra subjetividade, importante para a gente pensar aqui na função emotiva. O segundo busca informar a população sobre a Carta Magna. Informar seria o quê? A gente pensa muito aqui nessa situação da função referencial. Olha, eu pulei uma sílaba aqui, né? Referencial, tá? Escrevi rápido, faltou aí o re. Referencial, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o comando que diz essas duas funções são quais? A que revela a subjetividade e a que busca informar a população. Então, eu não vou precisar dos nomes, não vou precisar desses termos, mas da compreensão dessas duas funções aqui. Manifestam-se respectivamente em quais trechos? Então, eu vou procurar um primeiro, olha aqui a palavra respectivamente para dizer que é na ordem. Traz a subjetividade e depois a informação. Vou procurar o primeiro e verificar se é subjetividade e vou procurar o segundo para verificar se é informativo. Outro detalhe sobre essa estrutura da prova que a gente está fazendo. Olha só, aqui tem um i que já me mostra os 2 trechinhos. Eu vou para a letra B, localizo o outro i. Vou para a letra C, tenho o outro i aqui. Vou para a letra D, de novo o i, e na letra E, o i está aqui. Se você quiser, você pode procurar só a subjetividade no primeiro e depois só a informação no segundo. Na letra A, por exemplo, nós temos assim: são palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Não há subjetividade nenhuma, não há a primeira pessoa aí. Nós não estamos falando sobre alguém. Vou fazer uma tabelinha aqui, tá? Para me organizar. Você pode pensar na sua forma de organização. A, B, C, D e E. E eu estou analisando a subjetividade aqui, depois a informação aqui. Na letra A, a subjetividade não tem. Letra B, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Olha só. Nós o fizemos. Eu tenho subjetividade porque está voltado para aquele que está emitindo a informação. Então, aqui a letra B tem. Na letra C, nós temos quando após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Olha, aqui tem primeira pessoa em promulgamos e bradamos. Então, pode ser que haja subjetividade. Letra D. O povo é o superlegislador habilitado a rejeitar pelo referendo os projetos aprovados pelo parlamento. Não tem nada aí de primeira pessoa, não tem nada voltado para aquilo que o emissor faz. Então, a letra D também está fora. Letra E. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Estamos falando sobre a Constituição e não há nada aqui que remeta ao emissor. Alguma coisa do tipo, eu gosto da Constituição. Eu considero a Constituição perfeita, nada disso, então nós não temos aqui também. Nosso foco, então, sobre a subjetividade, se concentra nas letras B e C, aquela história de eu fico em dúvida em duas, né? Nós vemos aqui que as outras 3 não têm condições de assumir essa subjetividade. E vamos para o segundo tópico, porque a gente escolheu fazer dessa forma, para concentrar a atenção em um só, e retomamos aqui o segundo hora, que é informar a população sobre a Carta Magna. Agora eu vou olhar a partir desse izinho que eu já deixei marcado de propósito e vou procurar a informação sobre a Carta Magna. A letra A, a letra D e a letra E, para a pessoa que é mais objetiva, não precisa nem fazer a leitura, tá? Mas a gente vai fazer porque a gente está estudando. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Estou falando sobre a Constituição, que é a Carta Magna, tá? Mas
não é exatamente uma informação, porque tem aqui, olha, pretende ser a voz, certo? Então, isso não é exatamente uma informação, mas é uma opinião sobre, né? É aquilo que se considera. A gente vai descartar aqui. Letra B. Nós temos a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes. Estamos informando qual foi a mudança da Constituição. Mudou na elaboração, mudou na definição dos poderes. Temos aqui um texto informativo, sim. Letra C. Aqui depois do I. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los. Olha aqui a subjetividade, então a letra C não é aquilo que seria um texto informativo. Na letra D, nós temos, termino com as palavras com que comecei esta fala. Primeira pessoa, subjetividade, letra D também está eliminada. Letra E, aqui depois do izinho marcado, que a promulgação seja o nosso grito. Olha aqui subjetividade de novo, nós temos então apenas a letra B com caracterização de texto informativo. Subjetividade na letra B, informação na letra B, o que mais a gente precisa? Só marcar o gabarito e feliz resolver a próxima questão. Tá vendo? É muito prático, muito direto quando você sabe o que está fazendo. E isso você encontra aqui no EXP. Nós estamos no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, corre lá para se inscrever. Curte esse vídeo e faça o seu comentário, que é muito importante para nós. EXP está aqui sempre com você.